Nas últimas 2 décadas, o número de templos evangélicos no Brasil foi multiplicado por 6. Segundo um estudo da Universidade de São Paulo, hoje seriam quase 110 mil igrejas. As previsões apontam que os evangélicos irão superar o número de católicos no Brasil em 2030. É uma população que já tem influência decisiva na política, na cultura e na sociedade brasileiras. Minha convidada é uma especialista nesse fenômeno, a cientista política e pesquisadora Carô Evangelista. Bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui. Muito legal poder falar disso com você aqui. Uma honra. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. Ô, Carô, vamos começar do começo. Como que você se apresenta para quem não te conhece? Quem é você e o que você faz? Quem sou eu, o que eu faço? Eu sou uma mãe de 2 meninas adolescentes, pesquisadora, formada em Relações Internacionais, com pós-graduação em Ciências Sociais. Sempre fui uma curiosa das ciências sociais, por isso me defino como pesquisadora. A interação entre política e participação, política e sociedade sempre foi um tema meu de curiosidade. E eu também costumo dizer que eu sou uma amante da gestão pública, eu sou uma crente, eu creio na gestão pública. Você tem uma fé na gestão pública. Eu tenho fé na gestão pública. Cara, que legal. Então, eu tenho um trânsito aí entre gestão pública e sociedade civil e o mundo das humanidades. E hoje estou numa organização, num instituto, tenho o privilégio de estar com uma equipe incrível que está olhando para essa temática, especialmente da religião na interface com a política, mas não só, do campo religioso amplo. E é onde eu aprendo muito. Eu costumo dizer que é muita responsabilidade estar no ISER, numa organização como o ISER, o Instituto de Estudos da Religião, e é muita responsabilidade estar numa organização como o ISER hoje. Nesse momento que a gente está vivendo. E essa é a razão de você estar aqui. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Eu estava fuçando lá no site do ISER, que é uma instituição muito respeitada e já que tem uma tradição grande no Brasil, a religião das pessoas, dos colaboradores. Tem todo tipo de gente, católicos, evangélicos, pessoal da Umbanda, Candomblé, ateus, judeus, né? E gente sem religião. Que lugar é esse? O que é o ISER? O ISER é uma organização da sociedade civil, um instituto de pesquisa e que também trabalha no campo do ativismo, digamos assim, uma interface entre produção de conhecimento e ativismo. Uma organização que surge na década de 70, justamente a partir dessa premissa da importância do campo religioso, da religião, das religiosidades na vida social e política brasileira. E isso num contexto de ditadura, Exatamente. né? Então surge nas mãos do Rubem Alves, teólogo, educador, uma referência para muitos de nós no campo social e no campo político. Da pedagogia, da educação. Exatamente, né? A teologia da libertação. Imagina o que naquele momento, uma lente para ler o Brasil, para ler as questões sociais num Brasil sob ditadura, a partir do campo teológico e das ciências sociais, já no diálogo da teologia com as ciências sociais. A mão de Deus abençoou em terras brasileiras. Vou plantar amor. Vamos agora. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Que contextos que você vê de diferença de entender religião lá na ditadura e hoje?
é a mudança do perfil religioso do brasileiro. Né? Então, a gente está falando de um Brasil de maioria católica que foi ficando mais evangélico com o passar dos anos, né, nas últimas décadas. E o ISER lá atrás, é interessante lembrar... meu colega de direção, o sociólogo Clemir Fernandes, estava me lembrando esses dias justamente que o primeiro seminário sobre pentecostalismo no Brasil é realizado pelo ISER na década de 70. Olha aí. Veja, a gente já estava falando, a gente ainda não tinha os grandes números de mudança do perfil, né? Do censo, que isso a gente vai identificar mais fortemente a partir do censo dos anos 80, mas o ISER... Por ter essa criação, por ter isso no DNA, já estava olhando... Já estava com isso no radar. No radar e olhando para o que significava né, a presença pentecostal na vida social e na vida política brasileira já naquele momento. Você sabe quem é que trouxe os 10 mandamentos? Não. Sim. Quem foi? Jesus. Quem? Judas. Não. Jesus. Não. Jesus. Não. Jesus. Não. Maria. Não. José. Não. Cristo Redentor. Não. São Pedro do Sapucaí. Hã? São Pedro do Sapucaí. São Pedro? Do Sapucaí. Não. Vamos falar então dos evangélicos, porque eu percebo às vezes que a mídia trata como se fosse um bloco só, né? Não é. Não é. Definitivamente não é. Eu acho que tem melhorado muito. É uma cobertura da imprensa e política, de forma geral, que melhorou muito dos últimos 4 anos, eu diria, para cá, nessa tensão a não generalizar. O problema é quando a gente está vendo, e de maneira mais explícita, a influência de igrejas, de determinadas denominações e suas morais específicas impostas, ou uma tentativa de impô-las como moral geral, especialmente a partir das eleições de 2018, onde slogans muito fortes de campanha aparecem. De campanha, exatamente. De campanha política, exatamente. Slogans religiosos, né? Aparecem como slogans religiosos, onde o debate público cresce, não que ele não existisse antes, a gente também... De novo, é pelo problema. Por que eu quero dizer pelo problema? Quando a gente vai olhar a cobertura eleitoral, a cobertura política das eleições presidenciais de 2010 ou de 2014, onde o tema da questão do aborto, da legalização do aborto, da descriminalização do aborto aparece sempre como um segmento da sociedade que está representado na política tentando bloquear esses avanços. Então, sempre aparece o retrato ou um grupo relatado como algum grupo que está bloqueando um avanço, bloqueando o acesso a direitos, bloqueando os direitos humanos. E é o próprio debate, né? Celebrai a Cristo, celebrai. Tchá, 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 tchá. Celebrai a Cristo, celebrai. Esse crescimento evangélico, assim, tem um fato pontual, assim, como que você vê? O que ele oferece para o cidadão para ter tanto engajamento? O campo social, o campo político, o campo cultural são campos que se movem e que interagem, agem e reagem. E são camadas simultâneas, não tem um fator linear, nem um único fator. Então, a gente está olhando um crescimento da população evangélica no Brasil nos últimos 30 anos, uma forma de se organizar institucional da religião evangélica, vamos chamar aqui assim no Brasil, mais capilar, mais próxima às pessoas. E o Brasil também cria, igrejas pentecostais são criadas no Brasil, são originárias a partir da realidade brasileira. De um jeito né? brasileiro, digamos. Exatamente. O Brasil, como o Paul Freston costuma dizer, o Brasil produz pentecostalismo, o Brasil exporta pentecostalismo também. Né? Então, o Brasil é um país onde berço das influências externas e que também produz a sua própria. E que também exporta essa organização e essa influência para a América Latina, para os países do Sul global, especialmente. Mundo inteiro. Demônio, você tá aí? Tô. É o demônio que tá aqui. Sai desse corpo que não te pertence. Desculpa, não entendi. Esse corpo é do Josias.
Ih, gente, perdão, não sabia. Ah, não? De verdade, tô saindo então, mas... Então sai! Ok, me dá meia horinha, por favor. Não dou meia hora, tem que sair agora! Mas eu preciso arrumar as coisas daqui, Não pastor. dá tempo, tá todo mundo olhando você sair. Ok, eu vou sair. Eu quero deixar claro do respeito que eu tenho pelas religiões evangélicas, que muitas vezes são tratadas, como a gente já falou aqui, de um jeito, todo mundo num bloco só, e não é assim, né? Por isso que eu acho legal a gente também entender o quanto que tem nesse assunto, quando se fala de dinheiro, de boletos e tal, de oportunismo, né? Eu acho que uma das coisas que mais me entristece hoje é zapear pela televisão e ver, assim, 12 canais Sim. de gente pedindo dinheiro. Sim. Quase do mesmo jeito. A gente poderia falar em algumas dimensões, né? A gente está falando ali dos crentes, dos fiéis, da base da sociedade evangélica. Eu costumo chamar desse campo mais intermediário, que são os milhares de pastores e pastoras de igrejas pequenas e médias no Brasil, eu chamo de os carregadores do piano, Tá. E os magnatas da fé. Magnatas da fé. Então, esse não é um termo meu, né? Mas eu acho que é importante a gente, sempre quando olhar para o campo evangélico, olhar para essas diversas dimensões. Sim, Aqui sim. eu estou fazendo uma organização mais coloquial, Sim. porque é um pouco para a gente entender o grande poderio econômico, presença midiática, estrutura empresarial de determinadas denominações e igrejas evangélicas não traduzem necessariamente a totalidade da diversidade do campo evangélico. Sim. Pode ter alinhamentos teológicos, podem ter maiores alinhamentos ideológicos, nos últimos tempos de um cunho mais conservador, mas a gente está falando de milhares de pastores e pastoras, trabalhadores, Sim. que têm 3, 4 empregos e também são pastores. A sua prática espiritual é outra onde coisa. a arrecadação do dízimo da igreja não cobre os seus, o para segurar funcionamento. aquilo ali. E que são responsáveis por diversas atividades de vínculo comunitário, de acolhimento, de formação, de formação educacional. Sim. O campo evangélico é fundamentalmente feminino, negro, urbano e periférico. Me chamou a atenção, inclusive, a distribuição pelo Brasil, né? Eu percebo que no norte, por exemplo, é bastante presente, né? Sim. Esse campo evangélico. É bastante presente. Se a gente olha ali o pintar do mapa na mudança do censo porque do censo de 2000 para o censo de 2010, infelizmente nossos dados, os dados com os quais trabalhamos hoje, são dados do censo de 2010, coletados em 2008. Isso porque 2020 ainda não está consolidado. Ainda não está consolidado. A gente trabalha com os dados amostrais das pesquisas, especialmente do Datafolha e outras. Então, a gente está falando aí basicamente de 30% a 31% da população evangélica, distribuída pelo território nacional. Hoje, não tem espaço do mapa brasileiro onde a gente diga que não esteja presente. Não esteja presente essa migração. Agora, você, eu tenho que contar para eles, escreveu um texto muito provocador. Teologia coaching. O que é isso? Esse não é um conceito meu e tampouco é um conceito ainda que a gente possa... Eu, inclusive, no texto, me pauto muito na pesquisa do Ranieri Costa, que é um teólogo jornalista, que foi analisar fundamentalmente os discursos de atores da cena gospel, que fazem aí uma espécie de combinação entre a teologia da prosperidade e o que... entre muitas aspas, estamos chamando de teologia coach no sentido de deslocar o papel de Deus da realização das suas questões imediatas e prosperidade neste momento para
apenas para o indivíduo, né? Aliado aí muito ao mundo coach mesmo, ao mundo coach no sentido da formação, da superação, do convencimento. Você vai poder fazer. Exatamente. E tal. E então, como funciona essa técnica? Você pode me resumir como é que funciona? Eu não sou especialista, eu não sou uma especialista coach. Inclusive, os especialistas coach agora estão se dizendo não coaches. Exatamente. Agora é quem moda. sou eu para dizer que eles são coach? Eu sou ex-coaching, né? Mas acho que a gente está falando aí fundamentalmente de um trânsito entre usos de interpretações bíblicas na chave mais motivacional e desempenho individual de superação. Então, eu sou a exemplificação e a concretização de que é possível. Você vai chegar lá, você vai prosperar, você vai chegar onde eu cheguei, especialmente se você fizer os meus cursos. O que eu estou falando, de e se você financeira, não esquecer de pagar este boletim. Dos cursos dessas... Né? Porque aqui a gente não está falando de religião, veja, a gente não está falando de religião. Educação a gente está falando... É uma técnica muito atraente mesmo, né? Que nós vamos precisar de mais tempo agora para aprofundar, porque no próximo bloco vamos mergulhar no assunto que é a especialidade da Carol Evangelista, o cruzamento da política com a religião. Até logo. Um dos motivos da prisão de Jesus Cristo pelas autoridades romanas foi a sua influência política. Cristo falava do reino de Deus, os governantes achavam que ele queria derrubar o imperador e criar um novo reino na terra. Dificuldade com interpretação de texto é coisa antiga, mas enfim, algum tempo depois, alguns seguidores de Cristo pensaram, quer saber? Até que não é uma má ideia essa de conquistar o poder político. A minha convidada Carol Evangelista, que estuda religião na política e vice-versa há algum tempo, deve saber me responder. Se Cristo não se metia na política, por que os seguidores dele passaram a valorizar tanto, hein, Carol? Sabe me dizer, não? A gente... fundamentalmente está falando, quando você faz essa pergunta, a gente está olhando para a política, para a participação de representantes, especialmente do campo evangélico, na política brasileira, no Congresso Nacional ali, como emblema. A tal da bancada evangélica. A tal da bancada evangélica. E a gente precisa lembrar que isso é em reação a uma participação católica. Sim. Que sempre esteve naturalizada em todos os corredores. Os padres não podem ser eleitos, né? Não podem se candidatar, mas não importa que isso não significa que essa presença e essa incidência não exista. Então, quando a gente está falando desse maior interesse pela política, fundamentalmente a gente está olhando um corte ali do final da década de 80, especialmente na Constituinte brasileira. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Existia o clássico bordão que vocês já falaram aqui, né? Crente não se mete em política até então, mas a partir daí... E determinadas igrejas e denominações evangélicas começam a incentivar o que a gente vai depois cunhar, irmão vota em irmão. Então, mas a gente está falando ali lá atrás por uma busca também de representação. Sim. Um segmento da população que cresce e que quer... que não se sentia representado. E não estava mesmo, né? E não estava e busca participação. A gente precisa considerar que essa organização, para passar pelo filtro do sistema eleitoral brasileiro, requer organização. Claro. Requer financiamento, requer partidos, requer compreensão sobre as regras do jogo do sistema político brasileiro. Então, a gente está falando aí de uma organicidade vinda a partir de igrejas diferente. Eu sou canela de fogo, de Jeová, e sou no conceito do peito, ela vareda de fogo, ela vareda de fogo, ela vareda de fogo. Tem uma figura que continua aí,
eu não sei se tem a ver com aquela expressão que você falou, magnatas da fé. Eu queria conhecer melhor esse personagem, porque muitos deles falam em nome de uma bancada, de um capital político, vamos dizer assim, né? Falam, bota o dedo na cara do STF, da presidência, né? Assim. É importante sempre lembrar que eles têm capital político. Sim, claro. Eles têm muito capital político. Negando, pelo contrário. Mas ele é sempre supervalorizado na fala. E esse é um erro da cobertura eleitoral e da cobertura política também sobre esse campo. Por quê? Esse campo religioso na política. Porque a gente costuma concluir que a fala de um pastor ou um bispo específico mais midiático, o representante de uma igreja mais estruturada, ele necessariamente representa todo o campo, ele representa todo o campo evangélico, ou necessariamente ele está sendo escutado, ou ele está falando com todo o campo evangélico. Muitas vezes não está, né? Muitas vezes não está, mas a gente não pode concluir o todo por essa parte. Acaba contaminando, você está falando, o entendimento da população, né? E a gente acaba atribuindo a este ator que quer se mostrar ainda mais poderoso, o poder que ele quer ter. Sim. A gente diz, realmente você tem todo esse poder. Eu estou pensando nele, mas não vou falar o nome. A gente não para de falar de você, a gente só fala de você. Quando a gente fala do mundo evangélico, a gente só fala de você, porque você tem todo esse poder. Porque, de uma certa maneira, essas pessoas, elas meio que ganham uma credibilidade que eles não têm nem com os evangélicos. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Se tu quiser a política, é um direito seu. Se tu quiseres ser senador, é um direito seu. Se tu quiser ser presidente da república, é um direito seu. Agora, mexer com a obra de Deus, Deus escolheu você só para isso. Não é assim? E Ele cuida de quem trata das coisas de Deus. E Ele está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Essa é a verdade bíblica. Tem mais templos religiosos do que escolas, hospitais, enfim, de atendimento social, né? Sim. Isso significa o quê? Significa que também são espaços que complementam esse atendimento educacional, social, isso historicamente. A gente também tem isso feito pela Igreja Católica, historicamente, as milhares de organizações territoriais sociais de assistência social são ligadas à Igreja Católica. E a educação também, isso, né? Os colégios. E o campo evangélico é um campo fundamentalmente também... na sua origem, muito ligado ao campo educacional, né, à formação. Não necessariamente isso se traduz a como determinados representantes deste campo atuam na política. A gente costuma dizer isso, assim, a foto da bancada evangélica, literalmente a foto. As cores, as caras, os perfis, não é a foto da população evangélica. Não é. Qual é a diferença, então? A maioria de homens, né? Isso já dá para perceber. A maioria de homens brancos de mais idade, isso é a foto. A foto, especialmente, na representação de algumas denominações, alguns campos institucionais organizados evangélicos. A gente está falando especialmente na política. É sempre um grande rodízio aí de quem tem mais representantes eleitos na bancada evangélica. As Assembleias de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus e as igrejas batistas. Então, a gente está sempre... Ao passo que na sociedade brasileira, no campo evangélico, é uma diversidade imensa de igrejas e denominações que não estão circunscritas apenas a essas três. Sim. Seja pela foto da representação individual, seja pela foto da representação institucional do campo evangélico, essa foto não é a mesma. O mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar, entendeu? Me parece que toda vez que se olha, principalmente falando de político, todos são conservadores. Cadê os progressistas evangélicos? Não existem? Os progressistas evangélicos existem, obviamente, mas eles estão menos na política. Na política institucional, na política... são menos eleitos para a política. Então, isso é inegável. Por que será? Eu acho que também podemos dizer que não é só na bancada evangélica que temos menos progressistas, eu diria. Não é uma exclusividade da bancada evangélica atual. É verdade. Porque eu estou lembrando aqui do pastor Henrique Vieira, que já esteve sentado aí. Mas a imagem que se tem de um deputado evangélico é um homem mais à direita.
uma persona comum, como é que é? Um gráfico, um infográfico. Um infográfico seria um homem branco mais conservador. Oriundo de uma igreja tradicional do campo evangélico. Esse é o perfil da bancada evangélica hoje. E isso não corresponde à realidade da sociedade brasileira. Não corresponde à realidade da sociedade. Evangélica. Muito bom, que esclarecimento bacana. Vocês estão gostando, pessoal? Eu vou botar uma pergunta de vocês aqui. Todo mundo pode fazer pergunta, é só botar a hashtag Provoca nas redes sociais. O Jairo Rodrigues te pergunta, ao longo da história, muitas vezes a relação entre religião e política se provou uma péssima combinação. Como ela está vendo o crescimento do fundamentalismo religioso no Brasil, num Estado que deveria ser laico? Sim, então, religião e política no Brasil nunca estiveram separadas. Acho que é importante a gente... claro. Sempre parto desse pressuposto. Né? A gente está falando aí da Constituição do Brasil... do Estado brasileiro de mãos dadas com a Igreja Católica, a presença... Da fundação do Brasil, na primeira missa, não é isso? A presença naturalizada da representação católica e de símbolos católicos nas instituições públicas. E, obviamente, a gente está falando de um Estado que é laico desde o final do século XIX, né? Dizer que religião e política sempre estiveram correlacionadas não significa dizer que não temos um Estado laico, que não queremos um Estado laico. E até é legal dizer que o Estado laico não significa ser contra as religiões. Não, pelo contrário, fundamentalmente, é que todas as religiões possam conviver com o Estado, né? Sim, o respeito a todas as religiões e o respeito às pessoas sem religião. Exatamente. É uma não imposição. E aí, fundamentalmente, é isso. A gente está falando sobre o desenho das instituições e o desenho das políticas públicas. Que decisões judiciais, jurídicas, não sejam pautadas por morais religiosas. Que representantes eleitos ao executivo, ao legislativo, não pautem os seus mandatos e suas propostas de lei e propostas de política com base apenas nas suas crenças religiosas como regra geral para a nação. Ter uma religião e ser um homem público, uma mulher pública, ter uma religião e estar num cargo público, não há nenhum problema. A Aline Veiga, que pergunta a você, Carol, onde está o atraso quando se fala em religião na política? Na educação, na religião ou na política? O atraso está tanto na religião como na política, como na educação, querer retroceder, querer retirar direitos, querer... de alguma forma, estamos falando numa sociedade, num cenário onde a gente está compartilhando um pouco mais de poder. Sim. Estamos falando de instituições políticas, mas não só. Você começou aqui falando das organizações, como o ISER é uma organização fundamentalmente feminina hoje. Estamos falando de espaços hoje mais femininos e mais negros nas instituições brasileiras. Esse passo não vai ser dado para trás. E aí o atraso estaria em querer reproduzir a foto do passado, né? Essa foto anterior, onde esse poder não era tão compartilhado. Tem gente tentando isso? Tem gente tentando isso por todos os lados. Por todos os lados. Não é mérito de determinadas figuras na religião e tampouco de uma tradição só. Tem gente tentando isso por todos os lados. Por todos os lados. Eu recebo muitos ataques pela maneira como eu leio e compreendo o Evangelho. E eu sei que muitas pessoas que me acompanham sofrem a mesma hostilidade. Por isso eu sonho com um lugar de paz, onde a gente possa realmente conversar, longe da distração dos haters, dos discursos violentos, desses ataques que nos machucam, nos ferem e principalmente nos distanciam. Nós não estamos aqui num papo de política partidária, mas sim da construção de uma sociedade, inclusive com a presença de todos, né? De todas as ideologias, e, enfim, para fazer um país dentro de uma democracia. E essa sociedade mais evangélica não é um problema. Sim. A gente precisa parar de ler e olhar e dessa forma. O Brasil está mais evangélico? Está. E isso não é um problema em si, isso não é um problema necessariamente. Por quê?
a gente está falando da diversidade da população, Sim. a gente está falando de uma população que migra ou que se torna evangélica por opção, por escolha, por conexão. Por prática real, né? Ele está lá no bairro, ele vê, ele se conecta com aquela comunidade. Então, por que a sociedade essa sociedade diferente é pior? Claro, a gente está aqui falando, não por acaso, o tempo todo sobre a influência na política. Então, nos ajuda, inclusive, ao não generalizar o debate, não é só uma questão ética e um compromisso ético que a gente tem em não generalizar os segmentos sociais e não homogeneizar as análises que a gente faz, mas é uma questão também estratégica e tática em localizar onde estão os problemas. Claro. Se a gente generaliza tudo e se a gente coloca um campo como uma coisa só, a gente não está conseguindo nem estrategicamente enxergar, colocar luz onde a gente tem que colocar luz. Ou seja, essas pessoas vão para o inferno, você não acha? Não? Quem sou eu para dizer quem vai para o céu e para o inferno? Eu? Você é uma estudiosa de religião, você pode falar tecnicamente. Você aí... Eu posso dizer quem vai para o Congresso Nacional, quem não vai para o Congresso Nacional. Quem vai para o inferno, quem vai para o céu, eu não posso dizer. Então vamos ainda fechar por aí. O que isso significa em termos de eficiência para se eleger pessoas, assim? Tem sido eficiente. A gente tem monitorado candidaturas que mobilizam sua identidade religiosa de alguma forma. E aí, no todo das candidaturas ao Legislativo, por exemplo, vamos pegar uma capital qualquer, a gente identifica em torno de 11%, 12% de candidaturas de todas as candidaturas ao Legislativo que têm esse perfil de forte mobilização de sua identidade religiosa. Aqui eu não estou falando apenas do campo evangélico, estou falando de todas as religiões. Mas aí você vai olhar os eleitos, por exemplo, numa Câmara Municipal ou no Congresso Nacional, as candidaturas que mobilizaram a identidade religiosa passam para 50%. É impossível isolar um único fator. Não, claro. Não podemos dizer que o fator de êxito eleitoral é apenas esse. Não, claro, mas é um vetor importante. É algo que é por isso que a gente vem fazendo esse monitoramento da oferta, a gente costuma dizer, da oferta e depois do resultado, desde das eleições de 2016, que é um pouco para a gente ir entendendo essa migração, tanto nas táticas, nas estratégias eleitorais, em como a identidade é acionada e mobilizada. A gente viu um crescimento de um uso e uma mobilização da identidade cristã de forma difusa. Sei. As candidaturas, elas não... Meio disfarçada? Não disfarçada. Ela não diz se ela é necessariamente católica ou evangélica, ela se diz cristã. E muitas vezes ela sequer é religiosa, mas ela se declara cristã. Mas essa técnica aí é tipo assim, vou jogar essa porque... dá resultado. Isso não é só técnica, né, Taz? É importante. Isso também faz parte da identidade das pessoas. É importante aqui a gente não falar e nem relatar apenas como se fosse algo instrumental. É instrumental e é técnica para alguns e para outros não. Faz parte da sua vida. E tudo bem ela mobilizar essa identidade no seu exercício político, no seu exercício de comunicação. Se é dela, né? Só para a gente não colocar numa chave de que é sempre utilitário ou oportunista. De marketing político, claro que não. Faz parte da vida das pessoas. Agora, para o eleitor ou eleitora que estiver nos acompanhando, como identificar quando não é verdade? Tem como saber, não? Isso vale para essa pergunta vale para todas as candidaturas, para todos os políticos, religiosos ou não. Se realmente tem conexão se o seu histórico tem conexão com as propostas que você está propondo. Acho que isso aqui a gente não tem aqui uma varinha de lupa, condão, um medidômetro da sinceridade nas eleições, nas candidaturas que mobilizam sua identidade religiosa. Para todas. É uma tarefa de cada um de nós. Que bom que ainda seja assim, né? Será que a minha convidada, Carô, decidiu estudar os evangélicos por causa do sobrenome dela, evangelista? Nós vamos saber no próximo bloco. Até lá. A revista Trip manteve por muitos anos uma coluna chamada Nomes Adequados e Inadequados. Ali eram listadas pessoas cujos nomes combinavam ou conflitavam
com as suas profissões. Tinha ladrão de carro chamado Felipe Mercedes-Benz, o chefe de cozinha Roberto Ravioli, um vereador chamado Paulo Câmara. Eu quero saber da minha convidada, cientista política, Carô Evangelista. Foi por causa do sobrenome que você resolveu estudar os evangelhos? É a forma mais original de me fazer essa pergunta que todo mundo me faz. Eu adorei, agradeço. Evangelista vem da minha família de imigração italiana, era Evangelisti, que mudou de nome quando chegou no Brasil, como muitos italianos, quando chegaram no Brasil, tiveram seus nomes alterados. E não tem nenhuma relação. Mas não eram missionários? Não. Os evangelistas? Não. Eram católicos e não tem nada a ver com o campo evangélico. Mas é curioso que eu venha... É uma convergência, né? Já adotei. É impossível. Já adotei. Hoje você é diretora do ISER, né, Instituto de Estudos da Religião, como a gente já falou aqui. Qual é a sua? Você tem religião? Eu sou clássica estatística brasileira de família católica não praticante. Não praticante, sei. E hoje eu diria que eu não tenho religião. Tá. Eu tenho muita lembrança da minha avó materna, italiana, lendo a Bíblia para mim, católica, e a missa nos domingos. Mas tudo isso só para lembrar do histórico, não. Eu chego na religião pela política. Eu sou quase um case do que a gente está conversando aqui. Como foi? Porque eu chego na religião muito tardiamente, justamente pela minha curiosidade em entender dinâmicas sociais e sistema político, especialmente na muito falada ali crise do sistema partidário, do sistema de representação no Brasil, bastante questionado a partir das manifestações de 2013. Você sabe por que está aqui hoje? Não. Não? Quem trouxe é minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada? Não. Olhando para esse campo, eu fui entender um pouco melhor. Fiquei curiosa em entender um pouco melhor como alguns parlamentares e políticos, naquele momento de crise, de todo mundo questionado, todos os partidos questionados, se comunicavam com a sua base em outros termos, né? Falavam sobre questões sociais, de justiça social, e eu fui olhar parlamentares evangélicos, que justamente. Tinham uma outra linguagem. Que tinham uma outra linguagem e estavam ali conseguindo se comunicar com a sua base. Com mais eficiência. Com mais eficiência. E aqui eu não estou fazendo um julgamento negativo de valor de maneira nenhuma. Sem ser questionado por aquele sentimento antipolítica. Tá. E foi aí que eu cheguei, porque aí eu fui estudar, analisar parlamentares evangélicos de diferentes frentes, de diferentes partidos, de esquerda, centro-esquerda, centro-direita, e descobri um Brasil que eu não conhecia. Então, por isso que eu digo que eu sou um case desse histórico campo da política, que olha só para as instituições e não estava olhando para o campo religioso. Agora, uma coisa difícil que eu estou inventando é ser evangélico. Você não pode fazer nada, não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda está no risco de ir para o inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. Você conheceu uma enorme parte do Brasil que você, como estudiosa, falou, cara, eu preciso conhecer isso melhor. E que explicava para mim o Brasil naquele momento, perguntas que a gente tinha, que depois a gente foi entender um pouco mais para frente. Então, eu mergulhei, fui entender institucionalmente, comecei a frequentar espaços religiosos. Católicos eu já frequentava, historicamente, pela minha família, mas eu fui frequentar espaços religiosos evangélicos para entender. Tenho grandes amigos, companheiros de trabalho, pesquisadores e grandes amigos do campo evangélico, pastores e pastoras, e não só, fiéis, pessoas que seguem participam de diversas igrejas. Frequento cultos evangélicos hoje em dia, olha aí. Não só para fazer pesquisa, mas
acompanhada prática. pelos meus... Não pela minha prática religiosa, mas acompanhando os meus amigos, acompanhando pessoas com as quais eu tenho afeto. Eu estou sentindo aí que vai rolar uma convergência. Todo mundo fala isso para mim. Não, mas é legal falar disso, porque a religião é uma forma, pela própria palavra religião, de você se religar a alguma origem, algum conhecimento e tal. Agora, o que você aprende quando você vai num lugar desse? O que você percebe nesse ambiente que você não conhecia antes? Eu, fundamentalmente, aprendo sobre comunhão, sobre comunidade. Eu aprendo sobre convívio da diferença nesses espaços. Tem elementos comuns, espirituais, que unem as pessoas que estão ali, que são muito diferentes. Eu aprendo sobre solidariedade, eu aprendo sobre generosidade. Ei, você! Hoje tem culto! Bora! Agora eu vou te fazer aquela pergunta que custou a eleição para o Fernando Henrique Cardoso. Você acredita em Deus? Acredito em Deus. Acredito em Deus. Mesmo não tendo uma religião? Sim. Eu acredito em Deus, mas não numa das formas de cultuá-lo, ou de segui-lo, ou de estudá-lo. Eu ainda estou descobrindo o que significa para mim acreditar em Deus. Uma força maior, numa energia maior, uma força maior responsável por cuidar, por cuidar de nós, assim, forças maiores responsáveis por cuidar de nós. Agora, uma coisa que você faz é uma certa reserva da sua vida pessoal. O quanto que isso, hoje, nesse contexto que nós vivemos, né, de todo mundo muito exposto, inclusive nessa polarização política, religião, opinião e tudo mais, o quanto que isso para você é algo que você cuida? Isso é muito caro. A mim, acho que por duas dimensões. Pensando agora na sua pergunta. Primeiro porque eu prezo por uma transparência na nossa ação pública. Então, eu prefiro ser mais reservada porque eu não estou sempre feliz na minha vida pessoal. Eu não estou sempre performando maravilhas. Sim. Então, eu vou também contar para vocês as minhas tristezas nas redes sociais, também vou contar os meus Parece que é meus proibido infortúnios. fazer isso, né? Então, é melhor, eu prefiro não contar. Porque senão a gente só performa a parte boa, a gente só performa a felicidade, a gente só performa sucesso. E porque eu, fundamentalmente, sou mãe de 2 adolescentes neste mundo. E nós perdemos a batalha para as redes sociais nessa geração. Perdemos. Chico, 4 filhos com 4 mães diferentes. Devo me preocupar? Eu acho que não, porque tu tá até conseguindo escrever, fazer uso de internet. Eu acho que tu tá bem ainda, assim. Pelo menos aparentemente, assim, né? Eu só me preocupei um pouco, tu botou 4 de interrogação. Tu deve estar bastante preocupado, eu acho, com isso aí. Eu tenho falado isso muito com amigos, adultos, de pais de adolescentes nessa fase, a presencialidade. Eu acho que... O que é isso? Estar ali, né? mais presente quando você pode, porque a gente não é essa exigência de que eu tenho que ser mãe o tempo inteiro, estar presente 24 horas por dia. Mas quando estiver, estar, porque nós também estamos viciados pela performance e pelo digital. Então, contrapor com presencialidade. De verdade, né? Porque a presencialidade vai mostrar a diferença entre o que está sendo performado no digital. E aí é quase como essa comparação constante. Essa comparação eu quero. Né? Essa comparação eu quero do que está acontecendo no digital e do que está acontecendo na vida real. No toque, no contato, na fala. Olho no olho, né? Olho no olho. Então, só que nós somos responsáveis por... Nós que temos filhos, somos responsáveis por outras gerações que estão nesse mundo... e que precisam olhar para a gente, no mínimo, bem no micro, que a gente não pauta mais nada, mas olhar outro exemplo. A gente não pauta mais nada. Eu senti aí que você já viu que não vai querer ser aquela mãe que vai dizer o que elas fazem.
Olha, eu descobri que eu já quis. Eu descobri que eu já quis e quero muito, mas eu não tenho nenhuma eficiência. Já desistiu mesmo ou ainda tem uma esperançazinha que você vai mandar o que elas vão fazer? Mandar não consigo. Não. Eu não vou te dizer que no fundo eu não gostaria, mas não consigo mais. Nunca consegui, mas não consigo. Que bom te ver assim, falando isso com essa tranquilidade aparente, parece. Porque eu acho que agora eu aprendo muito com as minhas filhas, assim. O que você aprende? Eu aprendo novas formas de ser mulher nesse mundo atual, assim. Eu aprendo flexibilidade na leitura do mundo. Eu aprendo abertura na visão. Eu aprendo muito com as minhas filhas. Eu gosto muito, muito de ser mãe de duas mulheres hoje quase adultas, assim. Olha a ficha dessa moça, cientista política, mestre em relações internacionais e em gestão pública, e agora fazendo doutorado em História Política e Bens Culturais. O que você está buscando com tanto estudo? Eu acho que eu só sei fazer isso, não sei se eu estou buscando. Responder questões que eu tenho no momento, assim. Responder questões que eu tenho sobre a sociedade, especialmente sobre o Brasil, que sejam latentes e que me movam naquele momento. Nesse caso, é justamente na relação da religião com a política. Foi por isso que, inclusive, eu fui tardiamente... Eu sou uma doutoranda veterana, eu sou uma doutoranda velha, idosa, eu sou uma doutoranda idosa. Porque eu não segui carreira acadêmica, né, clássica, e eu fui buscar o doutorado quando eu tinha questões especialmente conectadas à política e à religião que estavam naquele momento me movendo. Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar? Eu só quero ser uma boa mãe para as minhas filhas até o final da minha vida. É só nesse lugar que eu quero chegar. Olha só, aquela igreja lá fica... Fica lá. Fica lá. Não tem nada mais importante que eu faça na minha vida do que a minha maternidade. Nada mais importante. Que lindo isso, Carol. Não é? A minha relação, né? Não é no sentido Porque não é só com elas, eu imagino. Quando você fala isso, você está falando de que o seu interesse pelo mundo passa por aí, né? Eu entendo que a minha contribuição para o mundo é a minha relação frutífera com as minhas filhas e com as pessoas que elas serão em interação comigo ou independente da interação comigo no mundo. Então, um ato político também. Cuidar de relações femininas e de mulheres nesse mundo. Agora, me conta uma coisa, porque elas não veem mais TV aberta. Elas te deixam, às vezes, muito desesperada, assim, com você não ter o controle da vida? Não, você já está em outra fase do joguinho. Outra fase do joguinho. E elas me controlam, inclusive. Elas te controlam? De que jeito? Não, elas me controlam, elas me orientam. Sua agenda, onde você for? Eu quero fazer mais coisas e a gente tem a história da tatuagem, a gente tem uma história de que a gente quer fazer uma tatuagem nós três ao mesmo tempo, juntas. Ninguém tem tatuagem. Puta. E aí elas... Mas a gente não tem idade para fazer tatuagem? Como assim? Só para dar um exemplo delas, eu não controlo, não. Sim. Elas que... Elas te dão orientação quando você vai dar entrevista, por exemplo? Quando você Totalmente. Eu estou aqui trabalhada... Vestida... 100%. Mas... Eu chamo de mulheril, eu chamo a minha dupla de mulheril e eu sou... Arrasaram, hein? Graças a... Tudo é obra do mulheril. Parabéns, meninas. Gostei. Carol é Ana Carolina. Ana Carolina. Quando que Ana Carolina virou Carol? Não sei responder. Desde que eu me conheço por gente, é Carol. É Carol.
Para te achar no Google ficou mais fácil. Carol Evangelista. Porque tem alguns nomes parecidos. Ana Carolina Evangelista, me diga o que é a vida? Essa pergunta é muito difícil. É a mais simples que tem nesse programa. É a mais difícil para mim. É a mais difícil. Eu posso responder o que é a vida do homem na Terra, que é um presente que a natureza nos deu, uma licença que a natureza nos deu de estarmos aqui nesse espaço-tempo, nessa fenda desse espaço-tempo, sendo homens na Terra. Assim, é um presente da natureza, de novo, que a gente tem que fazer jus a ele, termos a licença de estarmos aqui e fazer jus a ele, honrar essa presença e devolver isso para a natureza com respeito. Eu considero uma permissão da natureza para nos deixar estarmos aqui. Porque somos, assim, uma poeirinha, né? Somos um mosquitinho no universo todo. E a gente tem que se colocar no nosso lugar como espécie humana. Eu me sinto pedindo licença para a natureza sempre, por estar aqui. E aí? Foi bom? Foi bom, foi bom. Deixa eu te falar uma coisa, eu imagino que tenha muitos evangélicos, católicos, umbandistas, pessoas sem religião que viram essa conversa. Tem alguma mensagem final para eles? Pastora. Pastora evangelista. Valorização da diversidade como premissa fundamental.